Conta pra gente como é que foi essa história e assim, por que uma franquia de sorvete e não uma franquia de qualquer outra coisa, né? Principalmente que vocês, enfim, estavam no Burger King, por que não uma franquia de restaurante, enfim. Cara, eu quando começou a surgir a ideia, eu não tinha a menor ideia de que o Luciano e o Paulo estavam conversando com isso ali no, por trás das câmeras e que estavam projetando alguma coisa disso de futuro. A gente era, cara, se encontrava todo dia no escritório, todo dia que a gente estava no escritório e com muita frequência nos finais de semana, falando bobagem, comendo carne e tocando violão. Mas dentre dessas minhas andanças pela América Latina, em uma delas, pô, né, o negócio e a maneira como a gente tocava o negócio é basicamente dar suporte e fazer o negócio dos franqueados crescer. Né? Então, a gente precisa conhecer do business, né? A gente precisa conhecer do, do quanto custa montar o negócio, do como é que se administra o negócio para ser o mais rentável possível, quais são as estratégias de marca, de marketing, de operações, o que você precisa fazer. Então, isso faz parte, diria, do dia a dia. E aí, numa dessas viagens no Panamá, quando eu cuidava da América Central, no aeroporto do Panamá, tá uma praça de alimentação, fica no segundo piso, e eu tô lá comendo, né? Fui lá pedir alguma coisa enquanto estava esperando um avião de volta para voltar para Miami. Eu pedi alguma coisa e aí tinham, se não me engano, 4 ou 5 restaurantes ali. E aí a cabeça começa a funcionar, né? Quantos funcionários tem aqui dentro? Quanto de capex tem investido? Quanto que é o ticket médio que eu paguei? Quantas pessoas estão girando por hora? Né? Aí para você começar o tempo inteiro, você fica comparando modelos, né? Para ver se o modelo que você tem com o teu franqueado é um modelo bom, ruim, que tipo de coisa você precisa fazer para melhorar. E aí, cara, eu vi o seguinte, tinha lá um cara que vendia frango, ao estilo KFC, que tinha lá 5, 6 funcionários dentro da loja, um monte de equipamento, e vendia lá numa taxa X de clientes por hora, e o ticket médio na época, sei lá, deve ter dado lá US$ 10, alguma coisa como isso. E, cara, quando você administra um negócio desse, quem veio do negócio de restaurante, você sabe bem que você tem um baita de um risco, você tem sujeira, você tem health department, você tem manutenção, você tem toda a dificuldade de contratar, treinar e manter um time razoavelmente competente. E, pô, do lado direito, assim, tinha 3 ou 4 restaurantes e tinha um quiosque de talvez 12 metros quadrados de Häagen-Dazs. A loja de frango que eu comprei tinha talvez 150 metros quadrados, 120, então 10 vezes menor. Tinha um funcionário, tinha freezer, zero de preparação, zero, não se faz nada, a não ser bater ali algumas frutas ou misturar algum ingrediente. Estava atendendo numa velocidade de atendimento por hora mais rápido do que o restaurante. Não tem desperdício, zero desperdício. O investimento brutalmente mais baixo. E, cara, o ticket médio era igual. Eu falei, opa, quem sabe tem alguma coisa aqui, né? E a qualidade do produto, cara, se você é inquestionável, né? É indiscutível. Todo mundo sabe o quanto que Häagen-Dazs entrega um produto superior em comparação a todo mundo. Talvez para você encontrar alguma coisa igual ou melhor a Häagen-Dazs, você vai ter que buscar alguma coisa artesanal, que aí você vai pagar o premium, né? E você não vai ter a conveniência, que você não vai achar aqui em lugar nenhum. Beleza, voltei com isso na minha cabeça e a primeira coisa que eu fiz foi, deixa eu dar uma olhada. Na minha cabeça era a penetração de Häagen-Dazs, loja de Häagen-Dazs nos Estados Unidos, deve ter umas 2.000 lojas. Fácil. Porque, pô, Popeyes, que é uma marca pequena, tinha 2.000, tem 16.000 Starbucks, pô, deve ter 2.000 fácil. E aí eu fui olhar. Pô, descobri que não tinha nem 200. E onde você achou essa informação? Google? Como é que... Foi Google. Foi fuçando, olha no website da empresa, endereços e tal. E aí eu comecei a explorar um pouquinho mais a marca. E aí eu descobri outra coisa que para mim foi bem importante. Que de alguma maneira é mais ou menos o princípio que o 3G usou para comprar o Burger King. A marca é muito maior do que a sua penetração. O awareness, a preferência, o trial, está muito além
do quanto você consegue encontrar a marca disponível. A marca está disponível dentro do grocery, dentro do supermercado, num espaço muito pequenininho, nunca ou quase nunca promocionado e com limitação de sabores. A marca como um todo, ela não está no país, mas as pessoas ainda assim sabem que existe a marca, reconhecem o valor dela e pagam pela percepção desse valor. Então, juntando essas duas coisas, eu fui começar a olhar o contrato de franquia deles, entrei em contato com a marca. Nesse momento, a minha cabeça era muito simples, né? De novo, o cara lá de Campinas, Jardim Leonor, escola pública, né, que está conseguindo dar os passos na vida. Cara, vou fazer um planinho de aposentadoria aqui para mim, vou abrir umas 2 lojas, em paralelo com a minha vida aqui na RBI, e, cara, vou construir uma previdência privada, né? Nesse ponto de vista. E entrei em contato com a marca a gente falou, eu fui aprovado, e eu me lembro que na época eu fui na marca e falei, olha, eu conheço do business de franquia e tal, e meu plano, veja só, não é abrir uma loja só não, eu quero abrir umas 2 ou 3. Como se Tava agressivo. aquilo fosse, caraca, né? Incrível, né? E eu senti que eles me levaram muito a sério no princípio, né? Não me deram muita atenção, beleza. E aí ficou essa história na minha cabeça, e eu fiquei com essa história há quase um ano na cabeça, um pouco mais de 6 meses. Foi quando o Paulo saiu da RBI, e aí depois de, cara, uns 6 meses ou mais, que ele já tinha saído da RBI, né? A gente já tinha se encontrado outras 10 vezes por diversas razões, eu falei, cara, deixa eu testar a água aqui, deixa eu ver se ele tá afim de montar alguma coisa, onde é que tá a cabeça dele. E aí a gente marcou um almoço. Fomos almoçar, falando de 1000 coisas e explorando um pouco o que ele estava pensando. E, cara, terminou o almoço, honestamente, sem nenhum desenho de nada. E eu nem apresentei a ideia para ele. A gente tá saindo do restaurante, cara, ele fala para mim, cara, alguém me falou de um café tal, que é legal, e que poderia ser legal para montar uma franquia. Eu falei, peraí, cara, você tá pensando em montar a franquia? Você tá pensando em fazer alguma coisa? Não, peraí, eu tenho um troço aqui que... esse aqui eu preciso te contar. E, cara, a gente saiu da porta do restaurante até o estacionamento, a gente foi falando, a gente parou mais uma meia hora no sol de Miami, 35 graus, falando do negócio, e aí surgiu um momento de epifania, assim, de, cara, vamos fazer um troço maior, vamos fazer um negócio legal. Aí o Paulo já trouxe bastante do que ele conhece mais, né, e onde ele aporta muito valor em estruturação do negócio, em como é que a gente capitaliza o negócio, né, em entrar em contato com pessoas que poderiam nos ajudar a fazer isso acontecer. E aí, cara, dessa conversa em uma semana ou 2, virou um projeto de abrir 100 lojas. Ou seja, saiu das suas 3 para 100. E aí, vamos abrir 100 e vamos montar um projeto. E, cara, e aí as ideias começaram a voar muito mais longe, né? Vamos comprar a marca daqui a 5 anos, porque a marca é pequena e a gente vai ser maior do que o sistema. E por aí vai. Vamos fazer o takeover e por aí vai. E aí, cara, ficamos nessa conversa algumas semanas. Acho que essa conversa foi lá por novembro, dezembro. E o Paulo, na cabeça dele, estava claro de que eu pularia da RBI imediatamente para fazer isso. Eu não podia fazer isso. Aquilo era para mim ainda um warm-up. Aquilo era, eu não tinha condições de falar, vou assumir esse risco inteiro e abandonar tudo aquilo que eu comecei a construir aqui. E ali, naquele momento, ele falou, bom, pera um pouquinho, então não tem como ser só nós dois. A gente precisa estruturar isso diferente. E essa conversa do Paulo e do Luciano já acontecia, então eu virei o Lombardi, né? Eu e o Paulo conversando, o Paulo jogando ali alguma sementinha no Luciano para ver se como é que ele estava na RBI, se sai, se não sai. Cara, ocasionalmente você saiu em fevereiro, foi isso, Luciano? Isso, eu saí, a gente acabou conversando em dezembro, eu já estava preparado para sair no ano seguinte, né, as ações que estavam vesting e tudo mais, e acabei saindo um pouquinho antes, saí em fevereiro, 3 meses depois da nossa conversa. E aí a gente fez uma conversa e foi engraçada, cara, assim, essas historinhas de começo de empresa, né, cara. Eu e o Paulo ali conversando, não, vamos falar com o Luciano, faz todo sentido, o Luciano, tem
tem tudo a ver, 100%. A gente veio da mesma cultura, da mesma origem, amigos, pô, se conhece, confia, né? Essa é uma parte importante pra caramba de qualquer sociedade, né? Tem que confiar, não tem a menor chance de dar certo. Menor chance. Vai ter conflito, cara. E quando você não confia, o conflito multiplica por 1000. E quando você confia em amigo, cara, velho, é outra conversa. E nisso o Paulo era agente duplo, é isso? O Paulo era agente duplo. Total. Cara, aí eu lá no RBI quietinho, né? Ainda com o planinho quieto e o Paulo por trás. E aí um dia a gente marcou um café num Starbucks aqui perto de onde a gente mora. O Luciano não sabia que eu era eu. O Paulo chega para mim, depois dessa história toda, né, e fala, cara, tem uma ideia para te apresentar, tem um cara que eu quero te apresentar. Vamos marcar um café? O Paulo mora a uns 50, 60 quilômetros daqui, né, de onde eu e o Ademar moramos. E aí ele fala, vamos marcar um café? Tá bom, vamos, mas aonde? Não tem um Starbucks aí na esquina da tal com a tal, perto da tua casa? Eu falei, como é que o Paulo sabe que tem um Starbucks aqui do lado de casa? Deu o nome das ruas. Porra, falei, tem. Então, vamos encontrar lá. Falei, então tá, vamos, né? Aí fiquei na cabeça. E tinham 2 parceiros, né? O Ademar e o Nuno, que também veio da RBI, estava na RBI, veio da Ambev também, e nós 3, eu, Ademar e Nuno, morávamos na mesma comunidade região. Aqui. E aí eu fui para lá pensando, pô, o Nuno tá metido nessa história, quem será essa pessoa secreta que o Paulo quer que eu conheça? Mas deve ser alguém que mora por aqui, né? E aí chego lá no Starbucks, aí parecia aquele virar cadeira assim do The Voice? Vira a cadeira, tadá, é o Ademar. Porra, você, cara. E aí me contaram essa história, né, que o Ademar dividiu aqui, desde onde ele teve a ideia, o que ele queria fazer, e naquela época já tinha o plano de levar isso para 100 lojas, né?